Olá, hoje no Em Dia com a Ciência nós recebemos aqui no nosso estúdio a professora Patrícia Bassani, coordenadora do projeto Interfaces Digitais para a Aprendizagem Colaborativa na Web, para falarmos sobre este estudo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, professora, explica um pouquinho da história desse projeto, como é que ele começou a ser desenvolvido aqui na Fevale, quando que ele começou? Esse projeto ele nasce junto ao mestrado em Inclusão Social e Acessibilidade, né? E ele está vinculado ao nosso grupo de pesquisa em informática na educação. Então a proposta é desenvolver interfaces, né, que possam dar conta de diferentes sujeitos, né, interfaces de software. E aí a ideia do projeto ele nasce justamente dessa parceria entre o nosso grupo, né, vinculado ao mestrado, e o Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação da URGS, né, coordenado pela professora Patrícia Bear. Aqui na Fevale, quem participa do projeto sou eu e a professora Regina Heidrich. E nós temos 3 bolsas, né, vinculadas ao projeto, bolsas do CNPq e bolsas da FAPERGS. Bom, mas como ele nasceu, né? Existe um ambiente de escrita colaborativa que foi desenvolvido lá pelo NUTED da URGS, que se chama ETC, né, Editor de Texto Colaborativo. E esse editor de texto ele funciona para que a gente possa escrever documentos, textos à distância e de forma colaborativa, em grupo, né? Texto em grupo. E esse editor ele é funcional, ele já está em uso, né? Mas ele não contempla questões de acessibilidade e usabilidade, ele não foi desenvolvido com base nesses critérios. E bom, aqui no mestrado a gente estuda essas coisas, né? Nós temos aqui o nosso laboratório de inclusão e acessibilidade, a gente vem buscando e pesquisando como a gente pode estar trabalhando softwares de forma que eles sejam acessíveis e que possam ser usáveis por um grande número de sujeitos, sejam pessoas com deficiência ou não, né? E aí então foi a nossa proposta de poder estar vinculando esses nossos estudos aqui para que a gente possa melhorar, né, este ambiente e tornar ele de fato acessível. Então o projeto busca essa articulação e ele nasce, na verdade, de todos esses estudos e desses referenciais de qualidade em educação à distância, que é uma área que vem crescendo também, né? A pesquisa aqui na Fevale, ela tem alguma estrutura? Ela está dividida em algumas etapas? Tem algum passo a passo que vocês estão seguindo, digamos assim? Nós estamos ainda, a pesquisa começou o ano passado, né, e nós estamos na fase de estudar ainda, de fazer alguns levantamentos teóricos e estamos já testando o ambiente colaborativo a partir de alguns critérios que a gente vem levantando nesses estudos teóricos, né? Então a ideia é que, bom, que eu estava te dizendo antes, a questão do EAD, da educação à distância, existem alguns referenciais de qualidade que dizem, né, que o trabalho em educação à distância ele deve ser feito de forma coletiva, ou seja, os ambientes devem estimular a cooperação e a colaboração entre os estudantes e que também devem prever com que pessoas com deficiência possam estar participando desses ambientes. Bom, então este ETC permite a escrita coletiva, só que ele ainda não permite a colaboração não, a questão da acessibilidade. Então, bom, nós começamos a estudar uma primeira etapa de pesquisa, estudos teóricos, primeiro sobre acessibilidade, sobre usabilidade, sobre design da interação. E que ferramentas que a gente tem hoje, ou instrumentos, que possam estar avaliando sites e ambientes acessíveis. Então, a gente leva em conta que, como esse é um ambiente que roda na internet, né, então a gente se cadastra e escreve o texto pela internet, ele também deve levar em conta os mesmos princípios que se usa para avaliar sites colaborativos, ou sites em geral, né? Então a gente partiu estudando, bom, o que é acessibilidade, o que é usabilidade e o que tem em termos teóricos por aí. E a gente encontrou muita coisa interessante e percebemos que hoje as coisas estão muito separadas. Se avalia usabilidade assim, se avalia acessibilidade assim, se avalia navegação na internet assim, e a gente não encontrou até agora um instrumento de forma mais unificada. Então é isso que a gente está planejando fazer. E a gente percebeu então que, bom, existe toda uma área relacionada ao design universal, que é desenvolver produtos, serviços, softwares, enfim, que possam dar conta de um grande número de pessoas. Só que o design universal ele enfatiza muito a acessibilidade. E aí, bom, existem os estudos de design da interação. E aí os estudos nessa área de pesquisa, elas enfatizam a usabilidade, dele ser fácil de usar, dele ser agradável ao usuário.
E ainda existem outros estudos na área de experiência do usuário, que seria bom levantar a experiência do sujeito no uso deste ambiente. E a gente foi percebendo então que, bom, só o design universal não é suficiente, mas só o design interação também não. Tem que ter uma coisa diferente ainda. Isso, então no primeiro momento a gente tentou montar um panorama, uma tabela, para tentar começar a levantar categorias que pudessem nos dar essa ideia dessa articulação entre as duas áreas, né? Então nós montamos uma primeira categoria, juntando princípios de usabilidade, né? Princípios de acessibilidade, e começamos a enxergar todas as outras áreas que estudam. Como é que tem que ser a navegação na web? Como é que tem que ser as cores? A questão dos erros, a questão da escrita à distância, né? Se tu escreves alguma coisa e eu estou escrevendo na mesma hora, quando a gente salva, o que acontece? E então não só em relação também a questões de acessibilidade, mas de certa forma isso também envolve, né? Que é a gente poder estar gerenciando o trabalho à distância. Como é que vocês fazem esse estudo? Quer dizer, como é que é feita essa análise mesmo das interfaces desses programas EAD mesmo, desses ensinos? Então a gente ainda está assim, né? Com várias etapas complementares e falta juntar. Então fizemos esse primeiro estudo teórico. Outra ação que nós estamos fazendo é avaliar o próprio ambiente hoje, este que serve de base para os nossos estudos, o ETC, à luz desses critérios, né? Então nós estamos analisando ele, vendo onde é que ele tem alguns probleminhas, onde é que ele pode melhorar em termos de design, e também estamos estudando outros ambientes de escrita colaborativa, né? Por exemplo, o Google Docs, né? Que hoje tem uma boa performance na questão da escrita coletiva, e o que nós poderíamos estar agregando também. E os bolsistas também ajudaram nessa etapa de fazer alguns testes aqui no nosso laboratório para ver se o ambiente ele funciona, por exemplo, com leitor de tela, para que um sujeito cego pudesse acessar. Então a gente percebeu que ainda precisa fazer algumas melhorias, né? Outra coisa que a gente está ainda testando é como o ambiente funciona com diferentes dispositivos de mouse, por exemplo. Então, bom, o sujeito normal, né, como a gente usa, acaba usando o mouse. Mas nós temos, por exemplo, o mouse que pode ser usado, por exemplo, mouse ocular, né, mexendo o olho. Então a gente percebeu que às vezes alguns ícones são muito pequenos e alguém que estaria usando um dispositivo diferente poderia ter dificuldade na hora de localizar. Então são coisas pequenas que parecem ser importância para alguém que enxerga, mas para alguém que usa uma tecnologia assistiva pode ter limitações, né? Outra coisa importante, temos aqui no nosso laboratório outros teclados mouses diferenciados também, né? Que a Regina trabalha muito no seu projeto com as crianças com paralisia cerebral, onde são botões, né? Então a gente aperta o botão que o mouse vai para frente, o mouse vai para trás. Então, para pessoas que têm um pouco de dificuldade motora. E a gente está testando também com esses dispositivos para ver, bom, de repente, para chegar numa determinada tela, tem que clicar muitas vezes. Clica, clica, clica. E aí pode dificultar para alguém que tenha que usar um mouse diferenciado que acaba indo mais devagar para algum lugar.